Boa noite. O governo começou a semana com 2 recuos. Indicou que a liberação do Fundo de Garantia este ano será mais modesta do que inicialmente sinalizado. Uma hipótese em estudo é limitar os saques a R$ 500 por conta. E teve também concessão aos caminhoneiros. O Ministério da Infraestrutura decidiu suspender a tabela publicada na quinta passada, fixando novas regras para calcular o preço mínimo do frete. Volta a valer a tabela editada pelo governo Temer depois da greve de maio de 2018. Você vai ver também. Com PIB menor, o governo vai cortar de novo o orçamento para compensar a perda de arrecadação. A ofensiva do presidente Bolsonaro contra os dados de desmatamento divulgados pelo INPE. Não pode, na ponta da linha, alguém simplesmente resolver divulgar esses dados, porque pode haver algum equívoco. Pouco dinheiro no bolso, solução barata. Cresce o uso dos aplicativos de manutenção. Pessoas precisam do celular. Com isso, elas procuram uma forma de reparar o seu aparelho. Comprar ou consertar? Samidana ajuda a decidir. E mais, os métodos da Receita Federal para impedir o tráfico de drogas nos portos. É bastante raro, né, se encontrar uma situação em que a droga está bem evidente. Oriente Médio, Irã condena à morte espiões da CIA capturados no país. E a goleada do São Paulo pelo Brasileirão. A gente começa esta edição falando sobre os saques do FGTS prometidos pelo governo como forma de aquecer a economia. As informações mais recentes dão conta de que o valor a ser liberado este ano pode ficar bem abaixo do inicialmente cogitado, algo como R$ 500 por conta. Em Brasília, o Vinícius Leal tem mais informações. Vinícius, boa noite. Tudo indica que vem aí uma proposta bem diferente daquela que foi ventilada na semana passada, quando tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o ministro Paulo Guedes colocaram esse assunto em pauta. E bem com esse valor que você disse, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos. O governo estuda liberar até R$ 500 de cada conta de FGTS, ativa ou inativa, a partir de setembro. Ou seja, se a pessoa tiver contas de FGTS acumuladas de mais de um emprego, vai poder sacar até R$ 500 de cada uma delas, inclusive a do emprego atual. Isso para este ano. Para o ano que vem, a proposta que está sendo estudada é liberar o dinheiro proporcionalmente ao saldo da conta, um percentual menor para quem tem mais e um percentual maior para quem tem menos. O saque seria no mês do aniversário. Pelo que o governo estuda, ao optar pelo saque, o trabalhador teria que abrir mão de receber o saldo do FGTS em caso de demissão sem justa causa. É preciso ficar atento a esse detalhe, caso a proposta seja apresentada dessa forma. A pessoa ainda teria direito de sacar o FGTS em outros casos, como financiamento imobiliário ou para tratar de algumas doenças graves. Em 2017, no governo Temer, houve uma liberação de saque ao FGTS, mas de outra forma. As pessoas puderam retirar até 100% do saldo só das contas inativas. Ainda assim, foram liberados na época 44 bilhões de reais. A proposta deste novo saque deve ser apresentada amanhã ao presidente Jair Bolsonaro. Renata. Vinícius, outro recuo, a suspensão da nova tabela de preço mínimo de frete dos caminhoneiros foi para afastar a ameaça de uma nova greve. Sim, depois de uma reunião, Renata, extraordinária, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, solicitou formalmente à ANTT a suspensão da tabela que tinha sido lançada na semana passada. Ela não agradou boa parte dos caminhoneiros e a possibilidade de uma nova greve preocupou o governo. No ano passado, a paralisação que durou 11 dias gerou uma crise de abastecimento no país, todo mundo se lembra. Agora o governo quer fazer uma nova rodada de negociações, ouvir de novo os caminhoneiros. A resolução que foi suspensa ampliava os itens considerados para o cálculo do frete, como distância percorrida, tempo de carga e descarga, depreciação do veículo, mas excluía o valor do pedágio, por exemplo. A tabela tinha sido criada em conjunto com especialistas, caminhoneiros autônomos, empresas e cooperativas de transporte. A consulta pública sobre as novas regras chegou a receber 500 contribuições. Na reunião de hoje, diretores da Agência Nacional de Transportes Terrestres concordaram que alguns pontos poderiam ser polêmicos e causar confusão. O Ministério identificou clamor social que pode vir a gerar danos gravosos à população brasileira,
E a suspensão temporária, até que se tome as medidas necessárias, pode ser um ato de cautela, além de realizar melhorias da redação da norma. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil disse que os acontecimentos recentes reforçam a necessidade de uma decisão urgente do Supremo Tribunal Federal sobre a tabela do frete. A CNA, a CNI, Confederação da Indústria, e a Associação do Transporte Rodoviário do Brasil questionam no Supremo o uso da tabela. Dizem que o tabelamento obrigatório viola a livre concorrência. O julgamento está previsto só para setembro. O governo prevê uma nova rodada de reuniões e a primeira delas já nesta quarta-feira. Renata? Muito obrigada, Vinícius. A assessoria do ministro da Economia, Paulo Guedes, divulgou agora há pouco que o celular dele foi hackeado. Disse que amanhã vai tomar as medidas cabíveis e pediu para que mensagens originárias do celular do ministro sejam desconsideradas. O curioso é que é o segundo caso entre autoridades num curtíssimo espaço de tempo. A líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, também disse que o celular dela havia sido hackeado, avisou isso ontem. Nós continuamos em Brasília, agora para falar dos números do desmatamento. No momento, tema preferencial de Jair Bolsonaro. O presidente hoje defendeu que os números apurados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais passem antes por ele, antes da divulgação. É esse o nosso assunto com a Giovana Teles. Giovana, boa noite para você. Vamos lembrar que o INPE divulga esses dados na internet atendendo a uma regra de publicidade de dados oficiais estabelecida pelo próprio governo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Exatamente, Renata. Tem uma portaria do ano passado que atende a um decreto de 2016 e determina que a divulgação desse tipo de informação é para garantir os princípios da publicidade e da transparência na administração pública. De acordo com o INPE, o desmatamento só em junho foi 88% maior que no mesmo período do ano passado. Foram desmatados 920 quilômetros quadrados de floresta. Desde a semana passada, o presidente Jair Bolsonaro reclama desses dados e considera os números exagerados. Hoje ele falou claramente que informações desse tipo, que podem ter influência em acordos com outros países, precisam ser conhecidas pelos ministros ligados à área e por ele antes da divulgação. Bolsonaro fez uma comparação com a hierarquia militar. Falou que o INPE tornar os dados públicos sem passar por autoridades antes é como se um cabo passasse uma notícia à frente sem passar pelo capitão, pelo coronel. Vamos ver o que Bolsonaro falou. O INPE lá detecta um dado qualquer, ele tem que subir esses dados, no caso o ministro Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia, antes passando pelo IBAMA para divulgar. Não pode na ponta da linha alguém simplesmente resolver divulgar esses dados, porque pode haver algum equívoco, pode. E nesse caso, como divulgou, há um enorme estrago para o Brasil. Eu não posso ser surpreendido com uma informação tão importante como essa daí. Eu não posso ser pego de calças curtas. Foi precipitada, então, a declaração do senhor de que as informações do INPE não eram verdadeiras? Olha, levando-se em conta, até a época, são exageradas. Aí, em sendo exageradas, você pode adjetivá-las da maneira que você achar melhor. O diretor do INPE tem mandato. Ricardo Magnus Osório Galvão assumiu o comando do INPE em 2016. O mandato vai até 2020. Ele respondeu às acusações do presidente no sábado. Defendeu a qualidade das informações, da metodologia do INPE e a divulgação dos dados sobre o desmatamento. Disse que não vai pedir demissão. Esses dados sobre o desmatamento da Amazônia, feitos pelo INPE, começaram já na meados da década de 70 e a partir de 1988, nós temos a maior série histórica de dados de desmatamento de florestas tropicais respeitada mundialmente. Fazer uma acusação em público esperando que a pessoa se demita. Eu não vou me demitir. Giovana, hoje o ministro da Ciência e Tecnologia se manifestou sobre essa resposta do presidente do INPE. Ele deu uma declaração em que manifestava confiança no órgão, mas ele corroborou as desconfianças do presidente Jair Bolsonaro quanto aos números.
Pois é, Renata, e é o ministro ao qual o INPE é diretamente ligado. Marcos Pontes está nos Estados Unidos. Numa nota oficial, ele criticou a forma como o diretor do INPE respondeu a Bolsonaro. Disse que o diretor do Instituto já foi chamado para prestar esclarecimentos e que fez um pedido para ter acesso a dados brutos sobre o desmatamento. Hoje, os funcionários do INPE, que também se sentiram atacados pelas declarações de Bolsonaro, fizeram um protesto em frente ao prédio do Instituto. Disseram que nunca sofreram um ataque tão drástico. O Instituto Socioambiental também se posicionou. Lembrou que o trabalho do INPE de décadas é referência para trabalhos científicos em outros países e que é necessário que o Brasil esclareça a política de combate ao desmatamento. Acho que as críticas são direcionadas ao mensageiro e não ao problema. É uma tentativa de desqualificar o trabalho de uma instituição de pesquisa sem dialogar com aquilo que é o objetivo do governo brasileiro. Existe uma lacuna de informação sobre se o desmatamento é legal ou ilegal? Isso não cabe ao INPE estabelecer. Isso são os órgãos ambientais, o IBAMA, a política do Ministério do Meio Ambiente é que tem que trabalhar os dados do INPE e associar essa informação. E aí dizer, a partir desses dados, qual é a política que o governo brasileiro quer fazer. Agora é esperar essa reunião entre o ministro Marcos Pontes e o diretor do INPE para saber se algo vai mudar na divulgação dos dados ou na metodologia usada. O ministro volta de viagem na sexta-feira. A assessoria não confirma se essa reunião será presencial, se as explicações podem ser feitas só por telefone, nem tem a data ainda. Renata. Vamos acompanhar, Giovana, muito obrigada. O governo anunciou hoje um corte no orçamento de 1 bilhão e 440 milhões de reais e justificou com a necessidade de enxugar despesas porque caiu a previsão de crescimento do PIB para este ano. Vamos lembrar como é que foi essa revisão. Na semana passada, o governo revisou o crescimento do PIB de 1,6% para 0,8% este ano. Menos crescimento, menos arrecadação, mais aperto no orçamento. E isso para tentar não aumentar ainda mais o rombo de 139 bilhões de reais previsto para este ano. O governo defende que esse corte era inevitável. A repórter Janaína Lepre foi conversar com um especialista que acompanha contas públicas. Vamos conversar com ela agora. Janaína, boa noite. O que você concluiu? Não teria mesmo outro jeito? Oi, Renata. Olha, ao que tudo indica, não teria outro jeito a não ser contingenciar. O que se questiona é o tamanho desse bloqueio. Vamos lembrar que, em março, o governo já tinha anunciado um contingenciamento de verbas. Então, o que temos neste ano é um bloqueio total de 31 bilhões e 200 milhões de reais. O bloqueio segue a lógica da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se a expectativa de receita não é boa, o jeito é diminuir o gasto para ficar dentro da meta de déficit primário. Os analistas já estavam prevendo esse contingenciamento, mas alguns acham que o governo foi cauteloso demais. O argumento é que hoje o risco de não cumprir a meta ainda é baixo. O governo poderia ter um contingenciamento melhor, na minha avaliação, sem risco de descumprimento da meta de resultado fiscal, sem risco de descumprir a meta do teto do gasto, que é aquela limite para o gasto federal a máximo, e ainda assim liberar algum recurso para investimento, para os serviços públicos, evitando outros problemas, como, por exemplo, a insuficiência de serviços prestados à população, ou o que a gente chama de apagões aqui e ali nos serviços públicos. Então, entre essas ações, eu acho que haveria espaço para um contingenciamento um pouco menor do que os 31 bilhões, na faixa aí de 24 bilhões. Olha, o governo ainda não detalhou quais áreas serão afetadas, mas com um orçamento cheio de despesas obrigatórias, como é o nosso, o que sobra para cortar é o investimento. Cada vez que se contingencia, e a gente vem contingenciando desde 2015, o investimento cai, a qualidade e o nível de serviço público também cai. Então, nós temos esse outro lado da questão a ser observado para que a gente não caia no risco de ser extremamente austero do ponto de vista fiscal, mas isso é importante porque a gente está garantindo o cumprimento do teto e da meta fiscal, isso está acontecendo, mas talvez olhando também agora um pouco mais esse outro lado para evitar esses outros riscos do ponto de vista dos serviços públicos.
De qualquer forma, os analistas lembram que se a economia crescer mais no segundo semestre do que no primeiro, como normalmente acontece, as verbas podem ser desbloqueadas. Renata. Muito obrigada pelas informações, Janaína. A apreensão de cocaína em portos e aeroportos por fiscais da Receita disparou no Brasil nos últimos 2 anos. Os números foram obtidos pela Globo News por meio da Lei de Acesso à Informação. Essa é a quantidade em toneladas, o que a gente vê aqui no quadro. No primeiro semestre de 2017, a maconha ainda era a principal droga apreendida. Dá uma olhada lá, maconha a linha amarela, cocaína a linha verde. Um ano depois, em 2018, houve uma inversão significativa. A cocaína passou a representar 77% do total apreendido. Daí a gente chega a 2019, falando do primeiro semestre. A Receita interceptou 25 toneladas de cocaína. Portanto, nesse período de 2 anos, o aumento foi de 158%. A maior parte da cocaína é apreendida nos portos brasileiros e o maior deles é o Porto de Santos. De cara para o Oceano Atlântico, o Brasil serve de entreposto no comércio ilegal. No maior porto do Brasil, circulam 6.000 contêineres por dia, armazenando todo tipo de produto, inclusive os ilegais. Dentro desses pacotes pretos, a Receita Federal encontrou cocaína, quase 1,5 toneladas escondida entre miúdos de frango. O destino da carga era o Porto de Valência, na Espanha. Nós observamos que as organizações criminosas têm procurado dissimular melhor os volumes contendo a droga entre a carga. Hoje em dia é bastante raro, né, se encontrar uma situação em que a droga está tão assim bem evidente. O continente europeu é o destino da maior parte da droga apreendida no Porto de Santos. Por isso, desde 2016, todos os contêineres que vão para lá são escaneados. As mercadorias embarcadas para a Europa representam 1/3 de tudo que é exportado aqui do Porto de Santos. São cerca de 1.000 contêineres por dia que precisam passar por um desses portais antes de atravessar o Atlântico. E a imagem do que tem dentro deles fica disponível para os auditores da Receita. Quando você detecta uma área com uma densidade que foge muito ao padrão, ou ainda quando o formato do objeto aponta que é totalmente diferente do restante da carga, são parâmetros que nós utilizamos para seleção. Para vistoriar a carga suspeita, os auditores contam com a ajuda de cães farejadores. Foram eles que encontraram 500 quilos de cocaína escondidos em pedras de mármore que tinham como destino o porto de Antuérpia, na Bélgica. Aqui no Porto de Santos, a Receita Federal faz em média uma apreensão a cada 10 dias. Produzida em países andinos, a cocaína entra pela fronteira, principalmente por Mato Grosso do Sul. As remessas vêm por terra ou em aeronaves pequenas que os radares não detectam. Só de um estado situado ali na Bolívia, partem diariamente 10 pequenas aeronaves com destino ao Brasil, cada uma transportando em média 500 quilos. A droga, então, é distribuída em caminhões, escondida em diferentes cargas e segue pelas estradas paulistas. É nesse trajeto que ela é colocada nos contêineres, às vezes sem que os exportadores saibam. Para quem estuda o tema, o domínio que as facções têm da logística no nosso território é o que chama a atenção de organizações internacionais. As máfias italianas, elas podem ter o controle do mercado europeu, parte do mercado, mas no Brasil, quem vai fazer esse trabalho de logística, de transporte, de armazenamento, de recrutamento, seja por caminhão, seja por aviões? Um grupo produz, outro grupo transporta, outro grupo vende dentro do país, revende dentro do país, outro grupo exporta, outro grupo recebe isso lá fora. O número de apreensões de cocaína por parte da Receita Federal explodiu. O órgão federal acredita isso, a melhoria do trabalho com o uso de tecnologia e inteligência. Nós temos as informações que são prestadas pelos exportadores, mas também informações dos intervenientes, que são os transportadores, que são o próprio operador portuário de quem está entrando e saindo, e é isso que a Receita Federal usa em conjunto com seus scanners, seus servidores, cães de faro, suas ferramentas para poder detectar os entorpecentes. E a gente tem também que destacar que os controles até então eram muito brandos. Isso precisa evoluir muito. É uma boa notícia, é óbvio, que os números estão crescendo, mas precisa mais investimento em pessoal, mais investimento
investimento em tecnologia e mais também controle de fronteiras, porque está entrando muito fácil. Noticiário internacional agora, o governo do Irã afirma ter capturado 17 espiões da CIA, a agência de inteligência americana, e disse também que condenou parte do grupo à morte. É um novo capítulo da tensão entre os dois países que vem num crescendo há mais de um ano. É esse o assunto do Guga Chakra, vamos a Nova York conversar com ele. Guga, boa noite. Já o presidente Donald Trump sustenta que essa notícia é fake news. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, é muito estranha essa notícia mesmo do Irã anunciar que tem 17 espiões da CIA presos, alguns condenados à morte. A forma como foi divulgada essa informação saiu depois na televisão iraniana, a gente está até vendo as imagens. Parece que é uma informação mais para o público interno do Irã, para mostrar que o regime de Teherã teria ainda alguma força para bater de frente com os Estados Unidos e caso seja necessário, e é inevitável que o regime de Teherã acabe negociando com os Estados Unidos para mostrar uma certa força. O Trump com certeza sabe se estão esses 17 espiões da CIA, que seriam todos iranianos no caso, nenhum americano, se isso é verdade ou não, mas olha, realmente tem que encarar com ceticismo essa informação iraniana, Renata. Então, assim vamos encarar. Muito obrigada pelas informações, Guga. Um assunto derivado desse. Depois de ter um petroleiro apreendido pelo Irã, o Reino Unido decidiu organizar uma missão de proteção marítima para apoiar a passagem segura de embarcações pelo Estreito de Hormuz, no Oriente Médio. O Reino Unido tinha prometido uma série de opções, mas preferiu não arriscar. O chefe da diplomacia anunciou hoje que vai tentar participar de uma missão europeia para proteger navios no Estreito de Hormuz, por onde circula 1/5 de todo o petróleo comercializado. We will now seek to put together a European-led maritime protection mission. Jeremy Hunt chamou a interceptação iraniana de ato de pirataria. Therefore, an act of state piracy. Só que não anunciou nenhuma medida direta contra o Irã. Ele repetiu inúmeras vezes que era preciso acalmar a situação. A captura do navio britânico na semana passada seria uma retaliação do Irã. Hoje, o governo de Ali Khamenei divulgou imagens que mostram a tripulação e disse que só libera o petroleiro se o Reino Unido liberar o navio iraniano apreendido 2 semanas atrás, no Estreito de Gibraltar. Os britânicos apreenderam a embarcação sob justificativa de que ela levaria petróleo para a Síria, violando uma sanção da União Europeia contra o ditador Bashar al-Assad. Tudo isso acontece no momento de troca de guarda. Amanhã, Theresa May deixa o cargo e o Reino Unido vai conhecer o novo primeiro-ministro. Os aliados acompanham de perto para saber se o próximo líder conservador vai se alinhar na questão do Irã com a União Europeia ou com os Estados Unidos. O ex-prefeito de Londres é o favorito, e Boris Johnson viu o número 2 da diplomacia britânica se demitir em protesto contra a candidatura dele. E a oposição acusou Jeremy Hunt, o outro candidato, de distração. Ele deu atenção demais à campanha e viu a política externa ficar à deriva. O governo de Hong Kong está sob forte crítica por não ter protegido manifestantes durante um protesto ontem. Várias pessoas foram agredidas por um grupo que vestia camisas brancas. Nós vamos a Tóquio, onde o correspondente Carlos Gil tem mais informações. Gil, boa noite. As imagens dessas manifestações de ontem foram de muita selvageria e é fato que a polícia demorou a socorrer, a proteger os manifestantes. Sim, sem dúvida, Renata, boa noite para você, boa noite a todos. A polícia teria levado cerca de 1 hora para chegar ao local e disse que os policiais estavam em outras partes da cidade tentando controlar violentos protestos anti-governo. Enquanto isso, dezenas de manifestantes eram atacados por um grupo que, em sua maioria, usava camisas brancas, em contraponto às camisas pretas, geralmente vestidas pelos manifestantes críticos à influência do regime chinês em Hong Kong. Os agressores partiram para cima dos manifestantes que tinham ido para as ruas protestar contra o governo e pedir por mais democracia. Muitos integrantes do grupo estavam com o rosto coberto e usaram pedaços de pau para bater nos manifestantes nas estações do metrô. Um homem chegou a se ajoelhar ao pedir que eles parassem, mas também acabou agredido. Uma jornalista que transmitia imagens das agressões ao vivo para um canal de notícias não foi poupada pelo bando. Ela está hospitalizada. 45 pessoas ficaram feridas nesses ataques ao metrô. A oposição suspeita que os agressores sejam membros de uma gangue pró-China. Esse foi o 7º final de semana seguido de protestos em Hong Kong
desde que o governo propôs uma lei de extradição de suspeitos para a China. O projeto de lei foi suspenso, mas os manifestantes pedem pelo cancelamento por completo do texto. Ao mesmo tempo, crescem as manifestações que defendem a presença chinesa na região e a divisão política é cada vez mais violenta. Renata. Obrigada, Gil. Bom trabalho para você aí. Na Venezuela, um novo apagão deixou grande parte do país sem energia elétrica. 14 de 24 estados foram atingidos, incluindo a capital, Caracas. O blackout começou por volta de 4h30 da tarde, horário local. Estações de metrô ficaram fechadas e os semáforos pararam de funcionar, o que provocou caos no trânsito. O governo de Nicolás Maduro culpou o que chamou de ataque eletromagnético, sem citar autores. Em março, a Venezuela viveu uma série de apagões, considerados os piores em décadas. A oposição responsabiliza o regime de Maduro pela falta de investimento e manutenção adequada. Daqui a pouco, a goleada do São Paulo, que deu um salto na tabela do Brasileirão. Já no próximo bloco, em época de pouco dinheiro no bolso, o que vale mais a pena? Comprar ou consertar? Em tempos de orçamento apertado, o conserto de eletrodomésticos e eletrônicos ganhou espaço na vida dos brasileiros. A geladeira quebrou e a Lúcia não conhecia ninguém para consertar. A filha dela sugeriu usar um aplicativo de serviços. O Alan é técnico de refrigeração e está cadastrado no app. Ele foi até a casa da Lúcia e fez o reparo. Custou R$ 280, metade do preço da assistência técnica. Comodidade, prontidão e economia. Ele veio, fez, explicou todo o procedimento que ele fez, me deu a garantia, né? E eu fiquei muito satisfeita. O Alan era motorista, largou o emprego para trabalhar com reparos. A cada serviço, paga uma taxa para o aplicativo pela indicação do cliente. Eu paguei em torno de R$10. Eu fiz um conserto entre custos de combustível e as pecinhas e tal, eu tive um lucro líquido de R$150. O Eduardo criou o app que conta com 700 mil profissionais cadastrados no país. Ele diz que a empresa cresceu na crise porque, em vez de comprar um produto novo, muita gente passou a consertar o antigo, principalmente o celular. Foram 153 mil pedidos de reparos só no ano passado. No primeiro semestre deste ano, 60 mil. Comprar um novo celular é muito caro. O dólar subiu, desemprego, recessão e o celular quebra, estraga. Pessoas precisam do celular. Com isso, elas procuram uma forma de reparar o seu aparelho. Não só celular, mas também outros aparelhos domésticos. A empresa diz que o aplicativo movimenta por ano R$400 milhões para os profissionais cadastrados. A Tatiana e o Felipe começaram a usar a plataforma para fazer consertos de celular em casa. Com o tempo, os clientes foram aumentando e o casal então resolveu abrir uma empresa. Contratou 9 funcionários. No ano passado, eles consertaram, em média, 120 aparelhos por mês. Este ano, já são 250. A Tatiana passa o dia atendendo clientes. Aqui, pra gente, 90% troca de tela ou vidro da tela do aparelho. Esse é o que acaba tendo a maior demanda. O Francisco levou o celular do filho para consertar a tela. Pelos orçamentos que fez, diz que economizou R$500. No primeiro reparo, eu fiquei muito satisfeito. O Geraldo foi trocar o vidro quebrado. Acredita que vai economizar R$1.000. Hoje em dia, se a gente não procurar economia, a gente vai gastar mais do que deveria. Vamos aprofundar essa conversa com o nosso comentarista de finanças pessoais, Samidana. Sami, boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A gente sabe que não é sempre que vale a pena comprar, trocar o equipamento, mas que também não é sempre que vale a pena consertar. Como decidir? Vamos lá, olha o que a gente preparou para isso. Então, o que considerar na hora de tomar essa decisão, que a Renata acabou de falar, que é consertar ou ir para um novo? Basicamente, quer dizer, você pode sofisticar bastante o cálculo, mas a gente resolveu levar em conta a vida útil do aparelho, do eletrodoméstico e o custo para arrumar, e aí depois eu falo um pouco da garantia. Vamos para a próxima tela? Então, a gente supôs aqui o celular quebrou, um novo custa R$ 2.500. Se você estima
4 anos, custa R$ 625 por ano. Se o conserto vale R$ 500 e vai durar pelo menos um ano, vale a pena consertar. Por isso que a gente tem que ver se esse conserto aí dá uma garantia disso. Agora, num segundo exemplo, a gente tem um micro-ondas. Então, ele custa R$ 800, ele dura 10 anos, 800 dividido por 10, 80 por ano. Se o conserto for 400, já começa a ficar complicado, porque aí precisa durar mais 5 anos. Normalmente, um aparelho que já está avariado e com alguma vida, não dura isso. E aí a gente não recomenda. Aí, Renata, a gente chegou a tentar trazer um pouco do que a economia fala. Então, a gente tem preço e comportamento do consumidor. Então, crise ou subida de preço, o que acontece? As coisas do dia a dia, então, por exemplo, luz, energia. Quando sobe o preço da energia, você acaba não tendo muito o que fazer. Agora, se isso é sistemático no longo prazo, as pessoas trocam por LED, muitas já fizeram, tentam aí ter equipamentos mais eficientes. Por outro lado, bens duráveis, geladeira, celular, micro-ondas, no curto prazo, quando você está sem dinheiro, o que acontece? Você tenta consertar. Mas aí passa um ano, outro, uma hora você tem que trocar. Então, no longo prazo, não é tão sensível assim. Claro que a gente está falando de conserto e de garantia quando a pessoa tem dinheiro. Porque se ela não tiver, às vezes, mesmo que vale a pena comprar um novo, não adianta nada pagar tudo em juros para o banco, por exemplo, num cartão de crédito ou cheque especial. Sami, muito obrigada. Até a próxima. É sempre um prazer. Tchau, tchau. E a seguir, o São Paulo goleia a Chapecoense no Morumbi e dá um salto na tabela do Brasileirão. Hora de bate-papo esportivo para encerrar a noite em que o São Paulo goleou a Chapecoense e fechou mais uma rodada do Brasileirão. Guilherme Pereira está aqui para nos dar todas as informações. Boa noite, Gui. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Uma ótima vitória do São Paulo para cima da Chapecoense. Vitória por 4-0. Em casa, o São Paulo saiu da 12ª para a 5ª posição com essa vitória. O técnico Cuca chegou a dizer que era uma vitória necessária para o caminho que o time tem que trilhar nesse Campeonato Brasileiro. Vamos ver os gols? São Paulo, os gols saíram no segundo tempo. Lindo lançamento para o Everton, que cruzou na medida para o garoto Antony. O primeiro gol do Antony no Morumbi, ele que é uma das revelações da base do São Paulo. Uma outra revelação é o Toró, que fez esse golaço. Levantou a cabeça, a gente vai ver, ó, ele levantou a cabeça, posicionou o corpo, bateu no outro canto, um golaço, 2-0 São Paulo. O terceiro veio depois de uma falha dos 2 zagueiros da Chapecoense. O único que não errou nesse lance foi o Raniel, que saiu de frente para o goleiro, soube levantar a cabeça, escolheu o canto e bater 3-0 para o São Paulo. O quarto gol parece com o primeiro, só que do outro lado. O Igor Vinícius da direita cruzou e o Vitor Bueno fez o quarto gol do São Paulo, 4-0. Como eu disse, o São Paulo, com essa vitória, saiu da 12ª para a 5ª posição. Vamos dar uma olhada aqui na classificação do Campeonato Brasileiro. 11ª rodada encerrada. Palmeiras e Santos, 26 pontos cada um. Os dois dividem a primeira posição. O saldo de gols do Palmeiras é melhor. O Flamengo é o terceiro. O Atlético Mineiro é o quarto. E o São Paulo, como eu disse, com 18 pontos, está na 5ª posição, Renata. Gui, me chamou a atenção os 2 times paulistas nas primeira e segunda colocações. Palmeiras e Santos, né? O Palmeiras vinha se mantendo isolado na liderança do Campeonato Brasileiro há algumas rodadas. O Santos agora encostou. E a gente preparou para vocês um telão aqui mostrando direitinho como que foi a evolução dos 2 times nesse Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, claro, é a linha verde. O Palmeiras começa bem, só vitórias, tem um empate, depois vai vencendo. Já o Santos não começou tão bem. Reparem, gente, que aqui na 5ª rodada, quando o Santos enfrentou o Palmeiras, perdeu por 4-0. Depois, empatou um jogo e, a partir de então, só venceu. Foram, 1, 2, 3, 4, 5 vitórias seguidas do Santos. Detalhe para a 8ª rodada, por quê? Porque, a partir dali, o Santos começou a jogar apenas o Campeonato Brasileiro, porque foi desclassificado da Copa do Brasil. Já o Palmeiras tinha a Copa do Brasil, a Copa do Brasil caiu na semana passada e ainda tem Campeonato Brasileiro e Libertadores. Não dá para falar, Renato, que ficar em várias competições é ruim para o Palmeiras. Porém, para o Santos, que tem um elenco menor,
ajudou e o Santos agora encostou os dois times com 26 pontos. Gui, eu queria falar com você sobre os times que estão aproveitando a janela europeia de transferências para reforçar suas equipes. Principalmente o Flamengo, que hoje fez mais uma contratação importantíssima. O lateral esquerdo, Felipe Luiz, é jogador do Flamengo. O Flamengo prepara o anúncio oficial para essa semana. O Felipe deve chegar ao Brasil essa semana e já começar a treinar. 33 anos, 14 títulos, estava no Atlético de Madrid, da Espanha. O Felipe foi titular da seleção brasileira durante quase toda a Copa América, só saiu do time porque se machucou, era o titular absoluto, pelo menos até o jogo contra a Argentina. Jogou a Copa de 2018 na Rússia, um jogador que ainda tinha mercado na Europa e que topou voltar para o Brasil para vestir a camisa do Flamengo, um contrato até o fim de 2021. E hoje, agora à noite, o Atlético Paranaense também anunciou uma contratação muito importante, o retorno do lateral Adriano para o futebol brasileiro. Ele jogou no Sevilha, no Barcelona, estava no Besiktas da Turquia e voltou para o Atlético Paranaense. Queria voltar para casa porque ele é de lá, só que foi revelado pelo Curitiba, o arquirrival do Atlético Paranaense. O Adriano, é importante falar isso porque o Adriano joga nas duas laterais, tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, um baita reforço para o Atlético Paranaense. E você mencionou Flamengo e Atlético Paranaense, que tem jogos importantes essa semana pela Libertadores. Essa semana a Libertadores da América está de volta, vão começar as oitavas de final. Bom, amanhã, 19h15, jogaço na Argentina, River Plate e Cruzeiro. Godoy Cruz e Palmeiras se enfrentam em Mendoza, na Argentina, a partir das 9h30 da noite. Na quarta-feira tem Nacional do Uruguai e Internacional lá em Montevidéu, Atlético Paranaense e Boca Juniors, jogaço também lá no Paraná, Emelec e Flamengo a partir das 9h30 da noite, esses dois jogos. E na quinta-feira, Grêmio e Libertad também às 9h30, jogo lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. E tem também Copa Sul-Americana. Desculpa, Renan, já estava esquecendo da Copa Sul-Americana. Não teremos a Copa Sul-Americana, então perdão. Vamos nos concentrar em Libertadores, que pelo que você mostrou aí, temos jogos importantes essa semana, acompanhar tudo isso e te espero de volta. Quarta-feira eu estou aqui para falar sobre tudo isso. Obrigado, então tá Renan. bom, super obrigada. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1. E a seguir tem Conversa com Bial. Boa noite para você, até amanhã.